inverter um pouco a ordem. Daqui a pouco a gente fala do time de novo, né? Projetar o Inter aqui dentro de campo. Mas deixa eu passar porque a logística para a torcida do Inter já está estabelecida pela direção. Importante. Porque 2.000 colorados vão fazer esse deslocamento, todos os ingressos foram vendidos. Importante aqui um protocolo que Grêmio e Inter acabam fazendo em clássicos. A carga de ingressos seguirá sendo de 2.000 torcedores. O Inter comprou da Arena Porto Alegrense todos os lugares disponíveis na Arena no próximo sábado à noite e revendeu no Mundo Colorado, que é a plataforma que o Inter tem há alguns anos. E em questão de 1 hora aproximadamente eles foram vendidos. Então o torcedor do Inter pagou cerca de R$90. E esse ingresso tem a opção de comprar por mais 25 o direito de ir de ônibus no comboio feito pela Brigada Militar, a escolta do Beira-Rio até a Arena. E eu tenho algumas informações importantes aqui. Primeiro, ir e voltar, né? Ir e voltar. E eu vou passar a dificuldade do torcedor do Inter, até por toda a segurança, para ir nesse comboio, tá? Compra esse ingresso e esse adicional, esse ticket, num QR Code, né? Tem que trocar de hoje até sábado, no começo da tarde, no Beira-Rio, para daí conseguir ingressar nesse comboio. Às 4 horas da tarde, o jogo é às 9, às 4 horas começa o embarque para ir nesse ônibus no comboio, feito pela Brigada Militar. Chegada ali por volta das 5 e poucas, 6 horas na Arena, os portões para o Grenal vão ser abertos 2h30 antes, ou seja, 6h30, e a instrução, a orientação é que a torcida do Inter não tem nenhum tipo de conexão com a torcida rival, com a torcida do Grêmio. Até a parte ali da Arena é fechada, tem uma nova revista. Então, nesse horário, a torcida do Inter deve estar ingressando na Arena com muita antecedência. Daí tem o jogo, e só depois que as ruas no entorno da Arena, né, forem aliviadas com a torcida do Grêmio, projeção de cerca de 50.000 pessoas, a torcida do Inter vai ser autorizada a sair da Arena. Isso vai ser já passada da meia-noite. Então, essa é a logística e a programação que o Inter está estabelecendo junto com a Brigada Militar e com o Grêmio. Significa dizer que tem que ter, ao estádio. Tem que ter muita vontade de ver esse jogo. Praticamente 12 horas o percurso de chegada ao Beira-Rio até a volta. Bom, mas é tipo ir num jogo, né? É tipo ir num jogo em Passo Fundo. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá, agora vamos falar de futebol aí, patrão. Dentro de campo, Pedro, ontem o Inter acabou rodando um pouco o elenco, o Roger tentou fugir do termo preservação, mas o Inter não colocou em campo. Fernando, Alan Patrick, o Vitão, o Bernabei, não colocou também o Wesley e o Borré, que ficaram no banco, e acabou dando fôlego para esses titulares e também conhecendo algumas outras peças. Por exemplo, o Carboneiro ontem teve mais uma atuação, foi escolhido pela equipe. Foi bem. Jogou como atacante ao lado do Valência. Foi escolhido pela equipe da Gaúcha o melhor em campo. Isso, eu votei nele. O Vitinho fez o primeiro gol com a camisa do Inter. Ele disse na zona mista que isso dá importância, dá moral antes de um clássico Grenal. O Wanderson jogou na função dele. O Roger falou numa resposta pro Wanderson, a gente fazia, né, Zé? Essa lembrança no balanço que poderia ser um indicativo que, quebrou o galho em outros jogos, pode quebrar no Grenal, e num jogo que eu pude girar um pouquinho mais, eu te coloquei na tua função. Gestão, foi uma leitura do Zé, boa leitura do Zé. O Roger usou e deu o termo. Olha, o Wanderson foi a questão de gestão de grupo, porque eu usei ele várias vezes pelo lado errado. Ele tem o direito de jogar na posição dele, por isso ele jogou hoje na dele. Como quem diz assim, te prepara porque vai voltar para a posição. O modelo Juventude muito, né? pode fazer com que a gente tenha a primeira mudança do Grenal, já que vocês estão sinalizando o Wanderson. O Roger pode colocar o Carboneiro pela esquerda, o Carboneiro tem o drible e aí pode segurar o João Pedro e colocar o Wesley em cima do menino Vieri. Concordo com isso e acho que quem também se candidata é o Vitinho. Também. Os dois caras que foram superiores aos demais no Inter, que jogou bem contra o Brasil, guardadas já as proporções do Brasil da Série D e tudo mais, mas o Carboneira, que nem jogou no corredor esquerdo, Carboneiro, que não jogou nem na função de sempre, lá o lado esquerdo, mas jogou bem, e o Vitinho jogou bem e fez golo, né? Atacante que faz golo, eu sei que atacante que marca é maravilhoso, mas o que faz golo é ainda para jogar o Vitinho não joga o Carboneiro. Daí. Sim, é um ou outro. E quem acalma a partida é o zagueiro. Horroroso, feio, como deve ser todo zagueiro.
O Rojo é o que faz o gol de cabeça. Eu só quero Porque ter a partida tá certeza. meio estranha. O Inter vai pro jogo com 11. Com 11. Essa informação Já é uma garantia. A zaga do Inter titular é a zaga que não jogou ontem? A zaga titular do Inter tem o Vitão e o Vitor Gabriel. Vai ser o menino. O Vitor Gabriel deve ser Tem tanto jogador bom no Inter. O cara vai ter que- o cara vai ter que- tinha mudado a Daqui a regra. pouco tem uma Tem que marcar informação o Breit pra Fernandes. ti, melhor- pra Mais mim, uma. Mais uma, né? Pra mim teve duas boas notícias do Inter ontem. Uma, e nenhuma das duas tem relação direta com o Grenal. A primeira é que o Carboneiro, ele se mostrou como um eventual substituto para aquilo que o Inter não tem hoje, que é o substituto do Alan Patrick. Ele foi bem por dentro, sim. Ele foi bem por dentro e o Roger até lembrou dele jogando por dentro, só que o Roger acho que esqueceu, não falou. O gol do Carboneiro, que é feito no jogo anterior lá, é por dentro. Ele pega a bola e pega a bola lá dentro. O Carboneiro fez no Inter ontem Esse é meu sonho, o que então. o Alan Patrick fazia quando o Cudê fazia 4-1-3-2 e o Alan Patrick jogava Então lá essa na é a frente. primeira. Quem Meu jogou sonho, na Zé. linha de 3 meias ali, entre os dois ponteiros, foi o Thiago Maia ontem. E, aliás, E jogou melhor do que nos outros foi uma jogos. ótima notícia. E a segunda notícia boa é o Ronaldo. Achei Jogou passe, bem, né? jogou Jogou passe bem. bonito pro Pablo, né? Exatamente. Ronaldo é 5 e na comparação de números, o SofaScore, eu sei que tu não gosta, César, dos números, né? Tu me olha sempre atravessado. Mas é óbvio, né? O que o Ronaldo vai pra seleção? Tem também o vai Instituto atravessar. Sofazão. Nome de jogador de seleção. Mas Pedro o botou nele, né, Pedro? Sofazão. Tu botaste no Ronaldo em campo. Se tu fizer uma comparação no SofaScore dos números do Ronaldo e do Rômulo, o Ronaldo tem números melhores que o Rômulo. Não, Tem muito melhor que o características Romo. diferentes. Pelo que mostrou ontem, Não, é ele muito tem melhor. características diferentes, mas os números dele no ano passado já Vai mostravam pra seleção. Ah, ele tem passe melhor. Ele tem É que passe a melhor. origem, você não pode esquecer que a origem do Ronaldo é a base do Flamengo. Aí, César, E não né? existe volante na base do Flamengo que não saiba acertar passe. Não, É uma mas César, questão olha de só, melhor que o princípios. Né? Rômulo, tá? O Williams Não é melhor era que da o- base do Flamengo? Não. Não. Ah, ok. O Williams Eu sabia que você via. Não, era da base do Flamengo. Era Williams ou Williams? Williams com S no fim. Leonardo, Nem uma o nosso perguntinha conhecido pra ti. Jamir aqui, que jogou no Também não Flamengo. é. O Roger descobriu o América o ano passado quando colocou o Bruno Gomes lateral direito e resolveu Descobriu a o América problema. mesmo, que ele tira o Inter da enchente e bota na Libertadores da América. Agora ele Exatamente. precisa conquistá-lo, ele descobriu, né? Perfeito, tá, Com o melhor. Cristóvão Colombo, Roger, Tá. é isso? Pergunta, o Ronaldo, ele não pode fazer a mesma coisa? Não, é diferente. Deixa o homem no lugar dele. O Ronaldo, Não, eu só tô tentando ajudar, por né? ele ter essa característica, a formação do Flamengo dá isso pros jogadores, né? passe, de ser um cara de melhor passe, de um jogo mais elaborado, mas o Ronaldo... O ele é Thiago cinco. Maia, vocês acham que ele fica melhor quando ele tá no centro do campo, né? É. Numa linha central de área a área, O né? Thiago Maia que eu mais gosto é primeiro volante, mas isso ele não tá jogando aqui porque o Fernando é primeiro volante, mas sim, por dentro. Tá, eu digo, Esse- o Thiago Maia não poderia ser um cara ir pro lado, pro lugar do Bruno. Dá o difícil pra fazer o corredor Esse ali. é jogador, complicado. esse jogador Mas sabe, é uma baita notícia, porque ontem ele parecia, crescimento dele. César, perdão de interromper, é porque ontem parecia assim que o Inter tava em FM, ele tava em AM, Ontem parece que ele entrou na frequência do Inter. Talvez Sabe, por isso ele tenha jogado a partida. Pode Pode ser, ele tem um design sequência. bonito. Esse jogador, o Ronaldo Roberto Falcão, ele joga o Roberto Grenal seria ou do não? quê? Não. Do Rivelino? Não, é de Paulo Roberto Falcão. Agora é Ronaldo Roberto Falcão. Olha só, Cafu Aguirre, Tem esse também. O Léo disse, esse aí Sorin. que é o Cafu, Bah, o Cafu. lateral. Tinha o Cafu. o Cafu Aguirre, o Bernabé Sorin Bernabé e agora Sorin, o Ronaldo O Cafu e Fenômeno. o Aguirre não cabem na mesma sílaba. Mas Pra pelo vocês. amor de Deus, qual é a notícia que tem pra me dar? Calma, no final do boletim. Porque cozinhou o o César. ontem... Tu me deu uma pancada de esquerda. Não, porque tem que terminar esse tópico ainda não. Tu tem que deixar eu Da entender. internet. Controla a tua ansiedade. Ele devolveu Bruno a tua Tavares. linguagem dos teus vídeos na internet. Que eu faço isso. Tu fica enrolando pra no final fazer o cara Pô, aliás, chegar até o final. Eu fui aqui, eu fui muito patrulhado por mim mesmo, inclusive, porque quando eu comecei a trabalhar Tá aqui na patrulhando rádio... tu mesmo? Não, patrulhava, agora Ô, Zé. larguei. Agora larguei. Soltou Quando- a franga. Agora tu Não, largou o Zé de mão. Não, eu me larguei. Porque é o seguinte, eu tinha muita coisa, porque o Zé Alberto estoura boletim, porque não sei o que tem, boletim de 3 minutos. Aí eu vejo hoje na internet, cara, vem cá, eu era um cara de vanguarda. Tu era conciso. Eu era de vanguarda, eu já estava na linguagem, da internet, Da internet. há 30 anos, Já quando eu tava fazia o fazendo boletim. Tu é o Ortiz. Tu me lembrou uma. Antigamente eu gostava de me elogiar, agora eu Que tenho nem tu, gostado de Pedro. me Quem é que criticar. inventou o comentarista identificado do Rio Grande do Sul? Quem foi? Quem?
Pedro Ernesto. Rádio Sucesso, quem eram os comentaristas de sucesso? Hugo Amorim do jogo do Inter, Cacá do jogo do Grêmio. Cacá. Só pra, Só que como o Grêmio ninguém vai tomou falar 3 isso, no Novo Hamburgo. O Cacá foi embora. como ninguém vai falar isso, então comentário. eu vou falar. Ontem eu pedi para o Carboneiro ir pro meio, que era um teste que podia ser feito, deu certo, e eu falei que o Wanderson jogaria. E o Wanderson jogou. Ele foi escalado. Então eu acho que o Wanderson perdeu o lugar no time. Mas eu queria que o Só que Carboneiro jogasse eu por dentro do ainda Grêmio. acho que o Grêmio tá fechado pro Grenal. Eu acho que o Felipe acertou. O Grêmio não tem muito o que fazer. Talvez uma novidade no lado esquerdo, sei lá. Mas enfim, agora o Inter, eu tenho dúvidas do Inter. O Roger fez questão de alimentar o mistério, né? Porque, bom, Tabata tá voltando. Não, esse é o Mas mistério. Esse é o Carboneiro Tabata- pode jogar no meio. Não, esse é o mistério. Mas o Tabata não volta. O Tabata, ele está sendo preparado para ter alguns minutos, mas a quantidade que vai ser permitida que o Não, vai no Tabata banco, fique em vai pro campo, banco. tendência que ele fique no banco. Vai pro banco, vai pro Porque banco. não jogou ainda no ano. O Wesley, aí o que pode acontecer? Se ele colocar o Carboneiro no meio, fazendo esse lado, mas aí ele inverteria. Tá, Não, mas lugar de aí, quem? mas o Alan Tá Patrick joga, não tem porque o Não, Carboneiro não no tá. meio. Não, é que lugar aí do Wanderson, ele não aí o mexe o Wesley vai pra Wesley. direita. Ele não mexe o Wesley. Eu não Não, mexeria no Wesley. mas no o lugar Léo, dele, tá mas o certo. Léo traz algo que é bem interessante para a cabeça do Roger. Ele viu o sofrimento do Vieri ontem. É, claro. Se você pega o driblador que você tem e transfere de lado, que é o Wesley em Isso é de cima uma- do isso é Vieri, de uma crueldade, Maurício. mas Coitado do pobre é do- rapaz. Não, Maurício, ele teve problemas posso até arriscar? porque não foi socorrido. Posso arriscar? junto, Anthony, pode fazer Aguirre, Vitão, Vitor e Bernabé. Isso. Fernando, Thiago Maia. Eu não sei como é que eu vou escalar assim, mas vamos lá. Alan Patrick, Wesley, Borré e Carboneiro. Acho que é por aí. É um belo time. Nesse time aí, salvo um coelho da cartola do Roger, ele inverte os lados, porque o Carboneiro, que foi muito bem no jogo ontem, ele não jogou do lado direito. Ele não jogou. E Aí para não ele inverter o lado, ele bota o passaria pra Vitinho esquerda, na direita, isso. que já foi ontem Não, e ele não jogou joga bem. ali, ele não- ele e o não Wesley O joga à Vitinho esquerda. sempre que jogou no Inter agora, sempre foi na ponta direita. Mas ele a origem dele é ponta esquerda. esquerda. Ontem, falou ontem isso ele na tem até uma apresentação. vitória pessoal. Lembra, Diogo, que é um cruzamento que o Valência cabeceia no travessão? É drible do ponta Isso, da antiga. Ele pela dribla direita, o primeiro lateral, tempo. cruza Que era no a fundo. discussão nossa de antes de ontem, que eu acho. Né? Porque que isso acabou, porque isso é muito válido ainda. É, Porque claro que os vale. times chegam na linha de fundo com Não a é o pé perna trocado. daquele lado. É. Isso acontece ainda. Mas enfim. Para finalizar, para César Cidade Dias, teve uma negociação do Inter com o clube inglês que quase saiu nos últimos dias da janela. Matheus Dias, lembra dele? Claro. Tá no Nacional da Ilha da Madeira. Foi titular boa parte dos últimos meses na campanha da equipe. Tá na Matheus primeira Dias é divisão. aquele volante grandão. Isso. De 1,80 Que o m. Inter contratou o Baralhas e o Matias nunca mais Matheus tocou na ficou bola. escondido. O Matheus, Houve um movimento, né, do Inter com o Nacional da Ilha da Madeira e com o Hull City, o clube de João Pedro Galvão, da segunda divisão inglesa, por um negócio de aproximadamente 2,5 milhões de euros. Só não saiu porque o Hull City contratou, por exemplo, o Lincoln, aquele revelado pelo Grêmio também, e não conseguiu liberar outros estrangeiros para abrir uma vaga para esse jogador. Ele está tendo destaque, foi titular contra Sporting Porto recentemente, ganhou do Porto por 2-0, jogou os 90 minutos. O Nacional não é um clube com grande poder aquisitivo, mesmo tendo uma possibilidade de compra baixa. O Inter, nesse negócio, ficaria com um pouco mais de 1,5 milhão de euros. Cara do César. Uma taxa vitrine seria para o Nacional, envolveria também o Tombense, 1,5 milhão de euros. Eu só não entendi por que esse assunto é pro César. Porque ele gosta de saber dos negócios do Inter, ele sempre fica me pedindo essas E ele informações. vai ser, e seria companheiro do João Pedro Galvão. Eu tenho adoração Daí- por chamar comercial, se tu puderes terminar isso. Esse negócio não saiu, mas ficou uma sinalização de uma nova tentativa no final da temporada europeia. Opa. E ele já começa a despertar outros clubes tendo interesse nele. E é um negócio que dificilmente ele vai voltar pro Beira-Rio por conta dessa vitrine que ele está tendo na Europa.